Minha nora gritou, sua velha inútil, enquanto me expulsava da minha própria casa. E eu... Eram quase 6 da tarde quando a porta da minha sala se escancarou com um estrondo. Eu estava na cozinha, acabando de lavar a louça do almoço, quando ouvi a voz dela cortando o ar como uma faca. Chega! Eu cansei dessa velha inútil morando na minha casa. Meu coração gelou. Era a Jéssica, minha nora, gritando no meio da sala, e quando eu saí da cozinha, ainda com as mãos molhadas, vi ela plantada ali, apontando o dedo para mim como se eu fosse um bicho. Você ouviu o que eu disse? Velha inútil, você não serve para nada. Essa casa agora é nossa e você vai sair daqui hoje. Meu filho Rodrigo estava do lado dela, com a cabeça baixa, sem coragem de olhar nos meus olhos. Rodrigo, minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Filho, o que está acontecendo? Ele não respondeu. A Jéssica continuou, cada vez mais alta, mais agressiva. Você acha que eu vou ficar cuidando de velha? Limpando sua sujeira? Aturando suas manias? Essa casa é minha agora, você entendeu? A janela da sala estava aberta. A dona Conceição, minha vizinha de 30 anos, olhava da calçada, com a mão na boca. Outras pessoas começaram a se juntar. Todo mundo ouvia. Eu senti minhas pernas bambearem. Aquela casa era minha vida inteira. Cada tijolo ali eu paguei com o suor do meu rosto. Cada parede eu pintei com minhas próprias mãos. E agora, minha própria nora queria me tirar dali como se eu fosse lixo. Rodrigo finalmente levantou a cabeça, mas a voz que saiu dele foi covarde, fraca. Mãe, a gente só acha que seria melhor a senhora ir morar com a tia Neuza ou num lugar mais tranquilo. Tranquilo? Eu ainda tentei responder. Rodrigo, eu criei você nessa casa. Essa casa é nossa. Jéssica berrou de novo, me interrompendo. E se você não sair por bem, vai sair por mal. Ela pegou minha bolsa que estava no sofá e jogou na minha direção. Caiu no chão, as coisas espalharam. Meu documento, minha carteirinha de idoso, minhas fotos antigas. Eu me abaixei para pegar, e foi nessa hora que as lágrimas vieram. Naquela hora, eu achei que estava perdendo a minha casa, mas na verdade, eu estava perdendo algo muito maior. Meu nome é Helena. Helena Ferreira da Silva. Tenho 68 anos e moro em Belo Horizonte, Minas Gerais, no bairro Santa Efigênia, numa casa simples de 3 cômodos que levei 27 anos para conseguir pagar. Quando eu era jovem, casei com o Antônio, um homem bom, trabalhador, mas que bebia nos finais de semana e morreu cedo, aos 49 anos, de cirrose. Fiquei viúva com 2 filhos pequenos, o Rodrigo, que na época tinha 10 anos, e a Camila com 7. Trabalhei como faxineira, cozinheira, passadeira, babá. Tudo o que aparecia eu fazia. Não tinha luxo, não tinha descanso, mas tinha dignidade. Essa casa foi comprada aos poucos. Primeiro terreno, com a ajuda de um consórcio. Depois, tijolo por tijolo, eu fui erguendo as paredes. O Rodrigo me ajudava a carregar areia. A Camila passava a massa de cimento numa lata velha enquanto eu assentava os blocos. A gente não tinha quase nada, mas tinha aquilo, nosso lar. Quando finalmente consegui terminar a construção e colocar tudo no meu nome, com escritura registrada em cartório, eu chorei de joelhos na sala vazia. Eu sabia que nunca mais ninguém ia poder me tirar dali. Ou pelo menos era o que eu pensava. O Rodrigo cresceu e virou um homem bonito, trabalhador, mecânico. Sempre foi carinhoso comigo, mas também sempre foi fraco, facilmente influenciável. Desde menino ele fazia tudo para agradar os outros. Tinha medo de contrariar, medo de brigar. Conheceu a Jéssica no trabalho dela, numa loja de roupas no centro. Ela era bonita, bem arrumada, falava bem. No começo eu até gostei dela. Parecia educada, sorria, me chamava de Dona Helena, trazia um bolo quando vinha visitar. Mas depois que casaram, tudo mudou.
No primeiro ano ela ainda disfarçava, mas eu já percebia os olhares, as caras feias quando eu falava alguma coisa, quando eu dava alguma opinião sobre a casa, sobre comida, sobre qualquer coisa, ela revirava os olhos. Ai, sogra, deixa que eu resolvo. A senhora não entende dessas coisas modernas. Eu engolia. Não queria criar problema. Não queria ser a sogra chata, a sogra que se mete. Mas aí vieram as indiretas, sempre na frente de outras pessoas. Nossa, dona Helena, a senhora tá ficando meio esquecida, né? Outro dia deixou o fogão ligado. Mentira, eu nunca deixei fogão ligado na vida. Rodrigo, sua mãe não consegue nem mexer no celular sozinha. Imagina se ela tenta fazer uma transferência. Vai cair num golpe na hora. Eu mexia no celular, sim. Não era expert, mas me virava. Mas ela falava aquilo para me fazer parecer incapaz. Quando o Rodrigo e a Jéssica casaram, eles moravam num apartamento alugado. Pequeno, mas era deles. Eu continuava na minha casa, sozinha, depois que a Camila se mudou para Contagem com o marido. Um dia, o Rodrigo apareceu aqui com uma conversa estranha. Mãe, a gente estava pensando, a senhora mora sozinha aqui, né? E a gente paga aluguel lá. Não seria mais fácil a gente vir morar aqui com a senhora? A gente divide as contas, ajuda a senhora, fica todo mundo junto. Meu coração até aqueceu. Pensei, que bom, meu filho quer ficar perto de mim. Aceitei na hora. Grande erro. Nos primeiros meses até deu certo, mas logo a Jéssica começou a mudar tudo. Trocou as cortinas, trocou os móveis da sala, jogou fora a cristaleira da minha mãe porque era coisa velha, ocupava espaço. Eu reclamei. Jéssica, aquela cristaleira era da minha mãe, tinha valor sentimental. Ela deu de ombros. Ah, dona Helena, a senhora guarda cada tranqueira. A casa precisa de uma cara nova. Comecei a sentir que não era mais minha casa, era a casa dela. E o Rodrigo? Rodrigo não dizia nada. Quando eu tentava conversar com ele, ele pedia para eu não esquentar a cabeça, que era só uma cristaleira, que a Jéssica só quer deixar tudo mais bonito. A situação foi piorando. A Jéssica começou a me tratar como uma empregada. Deixava a louça suja para eu lavar, mandava eu passar a roupa dela, reclamava da comida que eu fazia. Rodrigo, fala para sua mãe fazer menos sal, tá tudo salgado. Eu cozinhava do mesmo jeito há 50 anos, nunca ninguém reclamou. Quando vinham visitas, ela fingia que eu não existia. Me apresentava como a mãe do Rodrigo que mora aqui com a gente, como se a casa fosse deles e eu fosse a intrusa. Um dia, uma amiga dela perguntou, Jéssica, essa casa é de vocês? E ela, na minha frente, respondeu, ah, tá no nome da sogra ainda, mas a gente tá resolvendo isso, vai ficar tudo certinho logo. Meu sangue congelou. Tá resolvendo o quê? Certinho como? Naquela noite eu não consegui dormir. Fiquei pensando, será que eles queriam tomar minha casa de mim? Foi aí que começaram as conversas sobre facilitar as coisas. Dona Helena, a senhora já pensou em colocar a casa no nome do Rodrigo? Para ficar mais fácil quando a senhora... Bem, quando a senhora não estiver mais aqui. Mais fácil para quem? A senhora não acha que seria melhor vender essa casa e comprar um apartamento menor? Mais prático para a senhora, sem escada, sem quintal para cuidar. Eu não queria apartamento, eu queria minha casa. Mas toda vez que eu negava, a Jéssica ficava de cara fechada o dia inteiro e o Rodrigo começava a me tratar diferente, mais frio, mais distante. Se você já foi humilhada dentro da própria casa por alguém da sua família, se inscreve no canal, deixa o like e comenta eu não aceito humilhação, para eu saber que você tá aqui comigo. As humilhações foram aumentando. A Jéssica começou a falar mal de mim para todo mundo. Dizia que eu era teimosa, que não aceitava ajuda, que era difícil de lidar. Na frente dos amigos dela, me tratava como se eu fosse uma criança boba. Deixa que eu resolvo, dona Helena. A senhora não entende dessas coisas. Um dia, recebi uma conta de luz alta. Comentei com o Rodrigo que ia ver se tinha algum erro. A Jéssica me interrompeu. Ai, sogra, a senhora nem sabe ler conta direito. Dá aqui que eu vejo. E arrancou o papel da minha mão. Outra vez eu estava no telefone com a Camila, minha filha. A Jéssica passou e falou alto, de propósito. Rodrigo, fala para sua mãe não ficar horas no telefone. A conta vem cara. Era meu celular, meu plano, meu dinheiro. Mas ela queria me fazer sentir que eu era um peso. A gota d'água começou quando a Jéssica trouxe uma corretora em casa, sem me avisar. Eu estava na cozinha quando ouvi vozes na sala.
Saí e dei de cara com uma mulher desconhecida, de tablier, medindo a parede com uma trena. O que está acontecendo aqui? A Jéssica deu um sorriso amarelo. Ah, dona Helena, a gente só tá vendo quanto vale a casa. Só uma avaliação, nada demais. Avaliação pra quê? Pra gente saber, caso a gente decida vender no futuro. Meu coração disparou. Vender? Jéssica, essa casa não tá à venda. E mesmo se tivesse, quem decide sou eu. Ela deu aquele risinho debochado. Ah, dona Helena, a senhora é tão complicada. A gente só tá querendo ajudar. A corretora saiu sem graça, mas eu sabia que aquilo não ia parar ali. Foi numa quinta-feira à noite que tudo explodiu. Eu tinha ido ao supermercado e quando voltei encontrei a Jéssica remexindo nas minhas coisas dentro do meu quarto. O que você tá fazendo aqui? Ela nem se assustou. Procurando a escritura da casa. Meu sangue ferveu. A escritura? Você tá procurando a escritura da minha casa? Calma, sogra. A gente só precisa dar uma olhada. Ver se tá tudo certinho, se não tem pendência. Certinho nada. Você não tem direito de mexer nas minhas coisas. Ela fechou a cara e se levantou. Ah, é? Então fica com sua escritura. Mas se a senhora não colaborar, vai ser pior para a senhora. Pior como? A senhora vai ver. E saiu do quarto batendo a porta. Naquela noite eu chorei. Chorei de raiva, de medo, de decepção. Onde estava meu filho? Por que ele não me defendia? No dia seguinte era sexta-feira. Eu tinha combinado de almoçar na casa da Camila. Saí cedo e passei o dia lá, conversando, tentando esquecer os problemas. Mas quando voltei, às 6 da tarde, foi quando aconteceu a pior cena da minha vida. Abri o portão e vi que a porta da frente estava escancarada. Entrei e lá estava a Jéssica, com 2 malas na mão. Minhas malas. O que é isso? Suas coisas. A gente separou para a senhora. Meu coração gelou. Minhas coisas? Como assim? O Rodrigo apareceu atrás dela, pálido, tremendo, mas ao lado dela. Mãe, a gente precisa conversar. Conversar sobre o quê? A Jéssica jogou as malas no chão. Chega de conversa. Eu cansei dessa velha inútil morando na minha casa. E aí ela começou a gritar de um jeito que todo mundo na rua podia ouvir. Você não serve pra nada. Fica aí se fazendo de coitada, de vítima, mas só atrapalha. Essa casa agora é nossa, você entendeu? Nossa. E você vai sair daqui hoje. Eu fiquei paralisada. As pernas falharam. Tive que segurar na parede pra não cair. Rodrigo? Minha voz saiu quebrada. Filho, você vai deixar ela fazer isso comigo? Ele desviou o olhar. Mãe, a gente só acha que seria melhor a senhora ir morar com a tia Neuza, ou a gente procura um lugar para a senhora mais adequado. Adequado? Rodrigo, essa casa é minha. Eu construí essa casa. Eu paguei cada tijolo. Eu não quero saber. Jéssica berrou de novo. Essa casa agora é minha e você vai sair. Ela pegou minha bolsa que estava no sofá e jogou com força. A bolsa bateu no meu peito e caiu no chão. Minhas coisas espalharam. Meu RG, minha carteira, minhas fotos antigas do Antônio, dos meninos pequenos. Me abaixei para pegar e foi quando as lágrimas vieram. Eu não conseguia segurar mais. A dona Conceição, minha vizinha, tinha se aproximado da porta. Outras pessoas também. Todo mundo olhando. Todo mundo vendo minha humilhação. A Jéssica apontou o dedo na minha cara. Você é um estorvo, Helena. Um peso morto. A gente carrega você nas costas e você só atrapalha. Mas acabou. Agora você vai embora. Rodrigo ainda tentou falar alguma coisa, mas a voz dele não tinha força. Jéssica, calma, vamos conversar melhor. Não tem conversa. Ou ela sai ou eu saio. Escolhe. E ele escolheu. Ele ficou em silêncio. Escolheu ela. Naquela noite, pela primeira vez, eu tive medo do meu próprio filho. Eu saí de casa naquele dia, não porque eu quis, mas porque eu não tinha forças para ficar. Peguei minhas 2 malas e fui para a casa da Camila, em Contagem. Cheguei lá chorando, quebrada, destruída. Camila me abraçou forte e perguntou o que tinha acontecido. Contei tudo, cada detalhe, cada humilhação.
Ela ficou furiosa. Mãe, a senhora não pode deixar isso assim. Aquela casa é sua. Eles não podem fazer isso. Mas como eu vou brigar com meu próprio filho, Camila? Mãe, ele não tá sendo seu filho agora. Ele tá sendo cúmplice de uma bandida. Ela tinha razão, mas meu coração ainda doía. Se essa parte já apertou o seu peito, comenta chega de desrespeito e manda essa história para outra mulher que precisa abrir os olhos. Passei o final de semana na casa da Camila, sem conseguir dormir, sem conseguir comer direito. Só chorava. Até que no domingo, a dona Conceição, minha vizinha, me ligou. Dona Helena, a senhora tá bem? Dona Casa da Camila. Olha, eu não queria me meter, mas eu preciso falar uma coisa. Aquela menina não tem direito de fazer isso com a senhora. Aquela casa é sua, tá no seu nome. Eu vi quando a senhora comprou, eu vi a senhora construir. E todo mundo aqui na rua viu o que ela fez com a senhora. Mas o que eu posso fazer, Conceição? A senhora pode procurar seus direitos. Tem defensoria pública, tem delegacia do idoso, tem gente que ajuda a senhora. Não deixe ela roubar o que é seu. Aquela conversa acendeu uma luz dentro de mim. Na segunda-feira de manhã, eu e a Camila fomos direto para a defensoria pública. Levei tudo: escritura da casa, comprovantes de pagamento de IPTU, contas de luz no meu nome, tudo. A defensora que me atendeu se chamava doutora Renata, uma mulher jovem, mas firme, decidida. Dona Helena, a senhora foi vítima de violência psicológica e tentativa de esbulho possessório. Esta casa é sua, está registrada em seu nome. Ninguém pode tirá-la de lá. Mas e se eles não saírem? A gente vai fazer eles saírem. A senhora quer seguir com isso? Olhei para Camila. Ela segurou minha mão. Mãe, a senhora merece respeito. Não deixe eles pisarem na senhora. Respirei fundo. Eu quero. Doutora Renata entrou com uma ação de reintegração de posse. Também pediu medida protetiva contra Jéssica, proibindo ela de se aproximar de mim. Na quinta-feira da semana seguinte, eu voltei para minha casa, mas não voltei sozinha. Voltei com a doutora Renata, com 2 oficiais de justiça e com a Camila. Batemos na porta. Jéssica abriu, de cara fechada. O que vocês querem? Um dos oficiais se apresentou. Temos uma ordem judicial de reintegração de posse em favor da senhora Helena Ferreira da Silva. Os senhores precisam desocupar o imóvel imediatamente. A cara dela mudou. Ficou branca. Como assim? Essa casa é nossa! Doutora Renata deu um passo à frente. Essa casa está registrada em nome da senhora Helena. Vocês não têm nenhum direito sobre ela. E há uma medida protetiva contra a senhora Jéssica, por violência psicológica contra idoso. O Rodrigo apareceu atrás dela, com cara de assustado. Mãe, o que está acontecendo? Eu olhei para ele. Olhei fundo nos olhos dele. O que está acontecendo, Rodrigo, é que eu passei a vida defendendo vocês. Agora sou eu que preciso me defender de vocês. Ele tentou falar, mas eu ergui a mão. Você me viu sendo humilhada, xingada, expulsa da minha própria casa e ficou calado. Você escolheu ela. Agora eu escolho a mim. Jéssica quis partir para cima de mim, mas o oficial barrou. A senhora não pode se aproximar da senhora Helena. Se fizer isso, será presa por descumprimento de medida protetiva. Ela estava fora de si, gritando, chorando, dizendo que aquilo era um absurdo, que eu era uma ingrata, que ela ia processar. Mas eu não estava mais ouvindo. Naquela madrugada, eu não salvei o meu filho. Eu salvei a mim mesma. Eles saíram no mesmo dia. Juntaram as coisas e foram embora. Voltaram para o apartamento alugado que eles tinham antes. Nos dias seguintes, o Rodrigo tentou me ligar algumas vezes. Eu não atendi. Não estava pronta. A Jéssica tentou me mandar mensagens pelo WhatsApp, me xingando, me ameaçando. Imprimi tudo e levei para a doutora Renata. Ela usou isso para reforçar a medida protetiva. A casa voltou a ser minha, mas estava vazia, triste, fria. Passei os primeiros dias limpando, reorganizando, colocando de volta as coisas que a Jéssica tinha tirado. Peguei fotos antigas, coloquei de volta nos porta-retratos, resgatei a memória do que aquela casa sempre foi. Um lar de luta, de amor, de resistência. 2 semanas depois, a Camila me levou num grupo de apoio para idosos que sofrem violência familiar. Fica num CRAS aqui perto.
No começo eu não queria ir, achava que ia ser constrangedor, mas quando entrei na sala e vi outras mulheres, outras mães, outras avós contando histórias parecidas com a minha, eu entendi que não estava sozinha. Uma senhora de 72 anos, Dona Marlene, contou que o filho dela tentou colocá-la num asilo para vender a casa dela e pagar dívidas de jogo. Outra, Dona Vera, disse que o neto dela roubava o dinheiro da aposentadoria dela todo mês. Eram mulheres fortes, batalhadoras, que criaram filhos sozinhas, que trabalharam a vida inteira e agora estavam ali, lutando para não serem descartadas. Nós nos abraçamos, choramos juntas e rimos juntas também. Eu percebi que a vida não tinha acabado. Tinha mudado, mas não tinha acabado. 3 meses depois, o Rodrigo apareceu na minha porta. Estava sozinho, sem a Jéssica. Bateu, tímido. Abri a porta, mas não deixei ele entrar. Mãe, eu preciso conversar com a senhora. Pode falar. Eu errei. Eu errei muito. Eu deixei a Jéssica fazer aquelas coisas com a senhora. Eu deixei ela falar daquele jeito. Eu fui covarde. E eu peço desculpas. Fiquei em silêncio, só olhando para ele. Eu me separei dela. A gente brigou muito depois do que aconteceu. Ela não aceitava que a senhora tinha voltado para casa. Ficou furiosa. E aí eu percebi que ela nunca gostou da senhora. Ela só queria a casa. Ela só queria o que era da senhora. Ainda não falei nada. Mãe, eu sei que eu não mereço perdão, mas eu queria que a senhora soubesse que eu sinto muito, muito mesmo. Respirei fundo. Rodrigo, você é meu filho e eu sempre vou te amar, mas amor não é aceitar desrespeito. Amor não é deixar alguém me humilhar e ficar calado. Ele baixou a cabeça. Eu sei. Você escolheu ela, e eu entendo. Você é adulto, tem sua vida, mas quando você escolheu ela, você me perdeu. E agora, eu preciso de tempo para decidir se eu consigo te ter de volta na minha vida, mas do jeito certo, com respeito, com limites. Ele chorou. Eu também chorei, mas não abri a porta. Não ainda. Hoje, 6 meses depois daquele dia horrível, eu ainda moro na minha casa, sozinha, mas em paz. A Camila vem me visitar toda semana. A Dona Conceição toma café comigo toda tarde. Eu voltei a frequentar a igreja, participo do grupo de apoio, faço artesanato com as meninas do bairro. Minha vida não é perfeita. Ainda dói quando eu penso no Rodrigo. Ainda dói saber que meu filho me decepcionou. Mas eu aprendi uma coisa. Dor faz parte da vida, mas humilhação não. Eu não preciso aceitar ser tratada como lixo só porque alguém é meu filho. Eu não preciso abrir mão da minha dignidade para ser amada. Amor de verdade não humilha, não explora, não expulsa. E se alguém faz isso comigo, então não é amor. É abuso. Se essa história te deu coragem para colocar limites, comenta "Eu escolho minha paz" e compartilhe esse vídeo com outra mãe que precisa ouvir isso hoje. Eu não sei se um dia vou conseguir perdoar o Rodrigo completamente. Talvez sim. Talvez a gente consiga reconstruir alguma coisa. Mas vai ser do meu jeito, no meu tempo, com os meus limites. Porque essa casa, essa vida, essa paz, isso aqui é meu. E ninguém, nunca mais, vai tirar isso de mim. Eu perdi o filho que eu queria, mas finalmente encontrei a mulher que eu precisava ser. E sabe de uma coisa? Ela é forte, ela é corajosa, e ela não aceita migalha de respeito de ninguém, nem mesmo do próprio filho. Não, desculpa, o texto foi cortado. Vou continuar de onde parou.
Naquela noite, pela primeira vez, eu tive medo do meu próprio filho. Dormi mal. Acordei várias vezes sobressaltada, suando, o coração disparado. Sonhei que estava na rua, sem ter para onde ir. Sonhei com o Antônio, pedindo para eu não desistir da casa que a gente construiu. De manhã, Dona Conceição fez café e sentou do meu lado. Marta, você precisa reagir. Essa menina não pode fazer isso com você. Mas ela já fez, Conceição, e meu filho deixou. Então você vai deixar? Vai entregar tudo assim? Eu olhei para ela, os olhos inchados de tanto chorar. Eu tô cansada. Eu não aguento mais lutar. Você aguentou a vida inteira, criou 3 filhos quase sozinha, construiu uma casa do zero, sobreviveu à morte do seu marido. E agora você vai desistir por causa de uma nora mal educada? As palavras dela mexeram comigo. Fazia tempo que ninguém me lembrava de quem eu era, de tudo que eu já tinha enfrentado. O que eu faço? Você vai atrás dos seus direitos. Aquela casa é sua, tem escritura no seu nome e tem lei que protege idoso no Brasil. Você não tá sozinha. Foi quando eu lembrei da Luciana. Peguei meu celular e liguei para ela de novo. Contei o que tinha acontecido na noite anterior. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois, com a voz firme, falou: Mãe, pega um papel e anota o que eu vou te falar. Anotei. Ela me passou o endereço da Defensoria Pública do Estado, o telefone da Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso e me disse para juntar todos os documentos da casa. E mãe, grava tudo. Se ela te xingar de novo, se ela te ameaçar, grava no celular. Isso é prova. Naquele mesmo dia, com o joelho ainda doendo, eu fui. Dona Conceição foi comigo. A moça da defensoria me atendeu com muita paciência. Eu contei tudo, chorando várias vezes no meio da história. Ela anotou cada detalhe. Dona Marta, a senhora tem a escritura da casa? Tenho, tá guardada. No nome de quem? No meu e do meu falecido marido. Então a casa é legalmente sua. Ninguém pode te tirar de lá sem uma ordem judicial. E para conseguir essa ordem, eles teriam que provar que a senhora é incapaz, o que claramente não é o caso. Mas eles falaram em me interdir. Interdição é coisa séria. Precisa de perícia médica, de comprovação de incapacidade mental. A senhora trabalha, se cuida, tem vida social? Tenho. Vou na igreja, visito minhas amigas, faço compras. Então ninguém vai conseguir te interdir. A senhora está sendo vítima de violência patrimonial, e isso é crime. Violência patrimonial. Eu nem sabia que isso existia. O que eu faço? A gente vai entrar com uma ação para garantir que a senhora volte para a casa dela com segurança. E vou te orientar a fazer um boletim de ocorrência na Delegacia do Idoso por violência psicológica e ameaça. Saí de lá com um papel na mão e um pouco de esperança no peito. Fui direto para a delegacia. Fiz o boletim de ocorrência, contei tudo de novo. A delegada foi muito atenciosa. Dona Marta, a senhora tem alguma prova das ameaças? Tenho mensagens e tenho vizinhos que viram ela me colocar para fora. Ótimo, a gente vai intimar ela e seu filho para depor. E dependendo do caso, a gente pode pedir uma medida protetiva para a senhora. Medida protetiva contra meu próprio filho e minha nora. Voltei para casa da Dona Conceição naquela noite com a sensação de que pela primeira vez em meses eu tinha feito algo por mim. Eu tinha ido atrás dos meus direitos, mas ainda faltava o mais difícil, voltar para minha casa. 2 dias depois, recebi uma ligação do oficial de justiça. Ele ia até a casa para intimar o Marcelo e a Jéssica e ia me acompanhar para eu pegar minhas coisas. A senhora quer entrar com pedido de reintegração de posse? Ele perguntou. Quero. Aquela casa é minha. No dia marcado, às 10 da manhã, o oficial chegou na casa da Dona Conceição. Fomos juntas até a minha casa. Meu coração batia descompassado. Bati na porta. A Jéssica abriu, de roupão, com cara de sono. Quando me viu, fez uma careta. O que você quer aqui? Vim buscar minhas coisas. Minha voz saiu trêmula, mas firme. Você não mora mais aqui. Foi quando o oficial se apresentou. Bom dia, sou oficial de justiça. Vim intimar a senhora e o senhor Marcelo a comparecer na Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso e vim acompanhar a Dona Marta para ela retirar seus pertences. O rosto da Jéssica ficou branco. Que delegacia? Por quê?
A senhora foi denunciada por violência patrimonial e psicológica contra idoso. Aqui está a intimação. Ele entregou o papel. Ela pegou com a mão tremendo. Marcelo! Ela gritou. Meu filho apareceu na porta, de bermuda e camiseta. Quando me viu, desviou o olhar. O que está acontecendo? Ele perguntou. Sua mãe deu queixa de nós na polícia. Marcelo olhou para mim, incrédulo. Mãe, a senhora fez isso? Fiz. Porque vocês me tiraram da minha casa, Marcelo. Me expulsaram, me humilharam. E eu não vou mais aceitar. Mas a gente só queria... Queria o quê? Me roubar? Porque é isso que vocês estão fazendo. Essa casa é minha. E vocês não têm direito nenhum sobre ela. Jéssica deu um passo à frente, os olhos cheios de raiva. Você vai se arrepender disso. Cuidado com as ameaças, senhora. O oficial interveio. Tudo o que for dito aqui pode ser usado contra a senhora. Entrei na casa. Fui até o quartinho dos fundos, onde minhas coisas tinham sido jogadas. Comecei a colocar tudo em sacolas. Roupas, sapatos, fotos, documentos. Quando passei pela sala, vi que eles tinham mudado tudo. Meus móveis não estavam mais lá. Tinha uma televisão enorme na parede, um sofá novo de canto. Nada daquilo era meu. Peguei uma foto que estava em cima da estante. Era do dia do meu casamento com o Antônio. Eu tinha 19 anos, vestido branco simples, buquê de margaridas. Ele ao meu lado, de terno alugado, sorrindo. Coloquei a foto na bolsa e saí. Quando cheguei na porta, olhei para trás. Meu filho estava parado no meio da sala, os braços cruzados, o rosto fechado. Jéssica estava ao lado dele, a mão na barriga, protetora. Marcelo, eu falei, a voz saindo baixa. Eu sempre te amei. Sempre fiz tudo por você. Mas eu não vou deixar você me destruir. Ele não respondeu. Saí daquela casa com as sacolas na mão e a cabeça erguida. Dona Conceição me abraçou assim que saí. Você foi incrível, Marta. Eu tô tremendo inteira. Mas você fez. Você se defendeu. Nos dias seguintes, as coisas se moveram rápido. O advogado da defensoria entrou com a ação de reintegração de posse. O juiz concedeu liminar, determinando que Marcelo e Jéssica saíssem da casa imediatamente. Eles recorreram. Disseram que eu era incapaz, que não tinha condições de morar sozinha, que a casa estava em péssimo estado. O juiz mandou fazer uma perícia. Um assistente social foi até a casa, conversou comigo, conversou com eles, conversou com vizinhos. O laudo foi claro. Dona Marta apresenta plenas condições físicas e mentais. Não há indícios de incapacidade. A casa, embora necessite de reparos, está em condições de habitação. Há indícios de violência psicológica e tentativa de apropriação indevida do imóvel por parte do filho e da nora. Ganhei a causa. A oficial de justiça foi até lá com 2 policiais. Marcelo e Jéssica tiveram 5 dias para sair. Quando chegou o dia, eu estava lá. Não entrei, fiquei na calçada, com Dona Conceição ao meu lado. Vi meu filho saindo com as caixas. Ele não olhou para mim. Jéssica passou por mim e sussurrou. Você vai morrer sozinha, velha. Eu não respondi. Apenas olhei para ela até ela desviar os olhos. Quando eles saíram, o oficial me entregou a chave. A casa é sua de novo, Dona Marta. Entrei. A casa estava bagunçada, suja, cheia de lixo. Eles tinham levado alguns móveis que eram meus, tinham quebrado a porta do meu quarto, tinham arrancado as plantas do quintal. Mas era minha. De novo. Passei a tarde limpando. Dona Conceição me ajudou. Dona Lourdes também. Seu Raimundo trouxe um eletricista para consertar a fiação que eles tinham mexido. À noite, quando terminamos, eu sentei no sofá da sala, o único que tinha sobrado, e olhei em volta. Estava vazia, mas era minha. Luciana ligou. E aí, mãe, conseguiu? Consegui, filha. A casa é minha de novo. Ela chorou no telefone. Eu tô tão orgulhosa da senhora. Eu também tô orgulhosa de mim. Nos meses seguintes, a vida foi se reorganizando. Eu recebi uma indenização pequena por danos morais. Usei o dinheiro para reformar a casa. Pintei as paredes, consertei o telhado, arrumei o quintal. Marcelo tentou falar comigo 2 vezes. Mandou mensagem pedindo desculpa, dizendo que a Jéssica tinha influenciado ele, que ele estava arrependido. Eu não respondi. Não porque eu não ame meu filho. Eu amo. Mas porque eu aprendi que amar alguém não significa aceitar qualquer coisa. Luciana e Rafael me visitam sempre.
trouxeram os netos. Agora minha casa voltou a ter risada de criança, cheio de bolo no forno, abraços apertados. Entrei num grupo de idosos da igreja. Faço crochê, vou em passeios, tenho amigas novas. Descobri que a vida não acabou só porque eu tenho 68 anos. E descobri que eu sou muito mais forte do que eu imaginava. Se essa história te deu coragem para colocar limites, comenta "Eu escolho minha paz" e compartilha esse vídeo com outra mãe que precisa ouvir isso hoje. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo tudo o que passei. A humilhação, a dor, o medo. Mas eu também vejo a mulher que eu me tornei. Eu não sou mais aquela mãe que aceitava tudo calada, que tinha medo de incomodar, que achava que tinha que se anular para ser amada. Eu aprendi que respeito não se pede, se conquista e se impõe. Aprendi que a gente pode amar alguém de longe, que colocar limites não é falta de amor, é excesso de amor próprio. Aprendi que casa não é só tijolo e telhado, é dignidade, é história, é suor e sangue. E ninguém, eu disse ninguém, tem o direito de tirar isso de você. Se você está passando por algo parecido, se tem alguém na sua família que está te desrespeitando, te humilhando, tentando tirar o que é seu, eu te digo, reaja. Vai atrás dos seus direitos, procura a defensoria pública, faz boletim de ocorrência, pede ajuda para quem realmente se importa com você. Porque você não é velha, você é experiente. Você não é peso morto, você é alicerce. Você não é inútil, você é guerreira. E ninguém tem o direito de te fazer sentir menos do que isso. Eu perdi o filho que eu queria, mas finalmente encontrei a mulher que eu precisava ser. E hoje eu durmo em paz, na minha casa, na minha cama, com a minha dignidade intacta. E isso, minha filha, não tem preço.